Olá, meu Brasil varonil, o meu bom dia, o meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Hoje, 25 de janeiro de 2026, domingo, tem uma palavra de Deus para você. Ouça, abra seu coração. Coração é a mente. Permita que o Espírito de Deus abra seu entendimento para você ser abençoado e abençoada por essa palavra. Hebreus capítulo 13, 13. Hoje é tudo 13, tá certo? Jesus é lindo e rei. Hebreus 13, 13 diz assim: Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Amém. Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao 6, ele nos ensina sobre deveres sociais e práticos. Do 7 ao 17, deveres espirituais, que é aqui o nosso caso. E do 18 ao 25 faz recomendações pessoais e é o final do livro de Hebreus. Amém? Vamos aqui a Hebreus 13, 13. Diz assim: Saiamos, pois, a ele. A ele é Cristo, tá certo? Você já sabe. O versículo 12 que nós fizemos ontem, ele nos ensina que Cristo foi crucificado fora da porta, ou seja, fora de Jerusalém, fora dos muros, tá certo? Isso vem, eu quero fazer um link aqui, uma ligação com o Velho Testamento. Tem vários outros textos, vou usar aqui Levítico capítulo 24, versículo 14, que era a questão do pecado da blasfêmia, que diz assim, Levítico 24, 14. Leve o que blasfemou para fora do acampamento, todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Isso era o conceito do Velho Testamento, levava fora, e foi o que aconteceu com Jesus. No momento aqui era a crucificação, porque os romanos eram gente muito fina, tá certo? Só faziam crucificar, vivo, né? Então, saiamos, pois, a ele. Isso me faz, assim, entender que nós não devemos, nem podemos nos envergonhar daquele que foi amaldiçoado por nós, para que fôssemos libertos do pecado, perdoados por Deus. Amém? Então, estou fazendo esse link. Saiamos, pois, a ele, a não ter vergonha de Jesus. Deixa eu ver aqui o que é que Paulo escreveu a Gálatas, no capítulo 3, do 12, 13 e 14. Paulo diz assim: Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, viver pela lei. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, está escrito no Velho Testamento. Tá certo? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Gentios é os que não são descendência de Israel, tá certo? Então, Cristo se fez maldito por nós. Amém. E aí, o versículo 13 vai continuar dizendo, fora do arraial. Esse fora do arraial, eu vou entender assim, que nós não devemos limitar a ação salvífica de Jesus a um espaço físico. Ah, é a minha igreja. O que você chama de minha igreja é feito de cimento, de pedra. Isso que tem dinheiro faz de mármore, né? O Edir Macedo fez lá em São Paulo um negócio esplendoroso. Mas a você que limita Jesus a um espaço físico, você continua sem encontrar Jesus, tá certo? Quando ele diz fora do arraial, isso vai soar exatamente para mim que nós devemos condicionar Cristo a um espaço físico. Não dá. Ele não foi crucificado dentro do templo, né? Só assim, pra gente, eu estou fazendo aqui uma conjectura, que é aplicando um pensamento meu dentro do texto, tá certo? Aliás, quando alguém falar, estou conjecturando, é a ideia do camarada dentro do texto, não é o que o texto diz, tá certo? Você não ficar achando, isso, conjectura, isso é um negócio. Não. É a ideia do ser humano que está falando dentro do texto, tá bom? Então, estou fazendo aqui essa conjectura. Jesus não foi crucificado dentro do templo, foi crucificado fora. Então, eu estou dizendo que isso, nós não devemos limitar a ação de Cristo a um lugar, a um espaço físico. Amém? Muito embora continuar, congregar seja comum, não importa se é debaixo de uma árvore, ou na beira do rio, como Paulo fazia, ou num templo suntuoso, desde que você esteja congregando
em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, aquele que foi crucificado por mim e por você. Amém? Aí Hebreus 13 vai continuar dizendo assim, levando o seu vitupério. Vitupério, ele vem do latim e ele tem um significado de insultar alguém, censurar, caluniar, difamar, envergonhar publicamente. Foi tudo isso que fizeram com Jesus. Amém? Então, Cristo ele foi acusado de blasfêmia pelos da lei, pelos legalistas naquele contexto, né? A lei é boa desde que a gente encontre Cristo nela, que ela aponta para Cristo. E quando você encontra Cristo, ela vai continuar valendo no sentido de que Cristo agora é a lei. Tá certo? Então, a acusação de Cristo foi a blasfêmia, a vergonha que Jesus passou. Apanhou, cuspiram na cara, deram chicotada, coroa de espinho. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Já pensou? A vituperação que fizeram com Jesus. Então ele foi blasfemado pelo sacerdote, condenado, crucificado, morto, sepultado. Só tem um detalhe, ó, show! Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a diferença. Então, levando o seu vitupério para um genuíno crente, eu estou dizendo para você, isso significa não se envergonhar de Cristo, nem da boa nova de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não se envergonhar dessa verdade. Anunciar essa verdade. Não, rapaz, eu sou da igreja. Não sou, se você não for de Cristo, meu irmão, igreja, olha, a igreja ela é boa como lugar de encontro, de convivermos, glória a Deus. Agora, Cristo precisa estar presente na minha vida, que aí eu sou a igreja, não o templo físico, tá certo? Mas assim, levando o seu vitupério, eu estou dizendo para você que isso significa não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo em qualquer lugar, em qualquer situação. Amém? Paulo escreve assim aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, para todo mundo. A salvação. Não me envergonho do Evangelho. Evangelho de Cristo, querido, porque tem evangelho de igreja, tem evangelho de pregador, de padre, de pastor, tem evangelho de Allan Kardec, tem evangelho progressista, tem evangelho do capeta, tem evangelho para todo gosto. É o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de salvação, o único que foi envergonhado, vituperado pelo meu e pelo seu pecado. Amém? O Cristo lourão, dos olhos azuis, o Cristo progressista, marxista, o Cristo da prosperidade, o Cristo curandeirismo, o Cristo da religiosidade, o Cristo da igrejicidade, assim. Olha, a igreja é importante desde que ela revele Jesus, meu irmão. E a fé seja exclusiva dele, você não se envergonhe da vergonha que Jesus passou. Sofreu vergonha por mim. A vergonha alheia. Sofreu Jesus sofreu por mim e por você. Amém? Então, aqui essa breve reflexão. O texto é muito gracioso quando ele diz: saiamos, pois, a Ele, pois saiamos a Cristo, ao encontro de Cristo. Tenha um encontro com Cristo, fora do arraial, onde você pensa que Jesus está, ele pode não estar. É cheio de coisa. Se Cristo não for o centro, meu irmão, pode até falar, dizer, mas ele não está. A cura pode acontecer porque ele não está. Milagre, olha, milagre o Satanás faz. Dinheiro o cara ganha recebendo propina do Lula, tá certo? Então, a desonestidade está aí, você enrica por ela. Agora, a graça de Deus é não se envergonhar daquele que sofreu a vergonha, que foi vituperado, foi assim, envergonhado, sofreu por minha causa, para que eu pudesse obter perdão, graça de Deus e vida eterna com Deus. Amém? E o que eu devo fazer? Você já sabe. Crer em Cristo, que está vivo, entronizado nos céus, e a Bíblia diz que ele vai voltar. Amém? Essa breve reflexão. Hoje é domingo, nós temos culto aqui na Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará.
Se você quiser vir, você vai ver essa cara aqui, linda e maravilhosa que Deus me deu. Acho que só quem se acha bonito sou eu. Mas se eu não me achar bonito, quem vai achar, né? Você é meu convidado, 18 horas, vem aqui, você vai ouvir aqui uma palavra de Deus. Você vai ouvir uma palavra do Senhor Jesus. Você vai ouvir uma palavra da Bíblia Sagrada. A Bíblia pela Bíblia, não com invenção. E na hora que for eu falando, eu vou dizer, isso aqui sou eu que estou pensando. A Bíblia não diz isso. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe essa marcha que está, não sei, não vi nem a notícia hoje ainda, que possa ter chegado em Brasília com tranquilidade e nós possamos restaurar a nossa pátria da mão desse socialismo marxista, comunista, criminoso, e Jesus realmente possa ser o pleno Deus da nossa pátria. Essa também é a minha esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe a tua casa e a tua vida, e a minha casa e a minha vida também. Amém.